A estrada é de 2 vias. E o que acontece dentro desse contexto? A intervenção, a influência dos espíritos em nossa vida. Os espíritos influenciam a nossa vida? Vocês têm dúvida? Alguém aqui tem dúvida? Eu acredito que não, não é? Mas vamos abrir o livro dos Espíritos agora, já que a gente viajou até para Pedro Leopoldo. Abrir o livro é fácil. A questão 459 do livro dos Espíritos, a pergunta é: influem ou influenciam os Espíritos em nossas vidas? Todo mundo sabe de cor, né? E tem expositor que recita, até para falar assim, eu sei tudo. Aí a pessoa que está assistindo diz, nossa, esse moço decorou o livro dos Espíritos inteiro. Ele só sabe aquela pergunta. Porque é a mais citada. A gente vai decorando, é natural. Mas tem alguns que posam, que sabem mesmo. Não perder a pose é algo muito sutil. Porque muitas vezes nós tememos perder o incenso, a consideração, porque é gostoso ser considerado, não é? Aí muitas vezes, como aconteceu com aquele companheiro, ele perdeu o emprego. E sabe o que aconteceu com aqueles amigos que incentivavam ele a deixar o trabalho profissional? Daqui a pouco todos eles falaram que o médium estava realmente obsediado. E eles foram instrumentos para que isso acontecesse. Como nós somos ainda infantis. O médium é sensível. Se tem médium aqui que não é melindrado, me perdoe, mas a maioria é melindrado por natureza. Fala qualquer coisa com ele. Qual médium que não gosta de ouvir o timbre da própria voz? Quando começa a falar demais, eu falo assim, não preciso nem de saber muito da sensibilidade. Não. Daqui a pouco a gente vai ver lá. Fala demais, entra em cada circuito. Está falando de preto, daqui a pouco está no amarelo, no azul, etc. Aí você vai filtrar, não falou nada. Precisa de educar. Algumas características são latentes. Da indisciplina. Da falta de atenção. O pessoal da área da ciência aí sabe o que eu estou dizendo. Muito comum nas crianças atuais, déficit de atenção. Eles estão mais sensíveis também. Não é só por isso. Mas estão mais sensíveis. Está assistindo a palestra, está assim, já está na hora da novela começar. O que eu vou fazer quando eu sair daqui? E os espíritos vão entrando em cena. Porque o médium é aquele que, por se candidatar ao trabalho, ele vai acendendo luz. E acendendo luz, atrai atenção. Dificuldade, treva, passa a ser o foco. Vamos dar um jeitinho ali, porque dali, olha lá, está começando a melhorar. O Emmanuel define para nós, no livro Consolador, que os médiuns somos as almas decaídas, que nos comprometemos em muito, não só com as nossas questões pessoais, mas muitas vezes liderando almas. Hoje nós estamos falando aqui tentando edificar, porque antes nós falávamos para tirar do caminho, ou para criar ilusão. Então, quando o médium começa a se projetar pelo próprio magnetismo que ele é investido, porque dentro de um planejamento espiritual, o médium passa por tratamentos. Chico Xavier, por exemplo, com um mandato mediúnico com tanta pujança, ele ficou no mundo espiritual tomando banhos magnéticos por anos, para que ele pudesse ter aquela condição. Porque o médium é sugado por encarnados e por desencarnados.
Então aí a gente começa a refletir em alguns aspectos que são extremamente perigosos para a mediunidade. Ou para o médium? A obsessão. Por quê? Como instrumento de trabalho, com a condição de sintonizar com mais facilidade com os espíritos, tem também a responsabilidade no que reporta a conexão com outros espíritos. Porque ensina Allan Kardec que a mediunidade é faculdade e é neutra. Mediunidade não é boa, não é mediunidade para o bem ou para o mal. É mediunidade. O que nós fazemos com ela é de responsabilidade do médium. Existe um livro que esse eu nem sei se está no estoque. Chama Estude Viva. Graças a Deus. Tem uma página psicografada pelo médium Valdo Vieira, ditada por André Luiz, intitulada Influências Espirituais Sutis. Ali André Luiz vai dizendo para nós como nós somos influenciados sutilmente durante o nosso dia. Gente, me perdoe se eu não estou atendendo a todos. Porque o assunto ele acaba sendo técnico. Por mais que a gente tente dar um colorido de emoção, mas eu estou tratando aqui de um assunto que pode estar mexendo aqui com a maioria, para não dizer com quase todos. Porque nós estamos aqui querendo nos conhecer e conhecer a nossa sensibilidade. E eu posso estar aqui debaixo de um guante de uma obsessão. Que não é nenhum fantasma. Porque tem espírita que fala, ó, o indivíduo chegou obsediado. Mas não, leva para a sala de paz. Dá um jeito, leva para a desobsessão. Nós sabemos, Kardec explica para nós no Livro dos Médiuns que existem três tipos de obsessão. A simples, influências sutis. E todos nós estamos sujeitos. Ontem, na reunião nossa mediúnica, eu conversei com uma entidade e sem que o médium percebesse, o Espírito me falou: tem alguém aqui que não veio na reunião por minha causa. E antes de começar a reunião, eu sabia disso. Que ela não foi por causa de uma influência. Eu não sabia que eu ia conversar com o influenciador. E ele chegou para mim e falou assim: foi tão fácil. Porque eu entro no pensamento com muita facilidade. É na hora que o indivíduo está dando uma mastigada num pedaço de pão. Eu solto uma onda. E dependendo da vibração e da sintonia que se estabelece com o receptor, basta só uma indução. Como para o viciado, basta apenas uma imagem para que haja uma alteração no quimismo dele. Quem já passou por isso sabe. Não pode nem tocar naquele assunto que altera tudo. Sente até o gosto. Está falando de coisas práticas. É um processo de obsessão. Agora, existem casos que a obsessão, no caso da mediunidade, entra nas raias da fascinação, que Allan Kardec define como a pior obsessão. Porque na fascinação, o médium não vê o que está acontecendo. Na influência simples, o médium que está em processo de educação mediúnica, lutando, estudando, se harmonizando, lendo, estudando, procurando mudar os hábitos, que não é fácil. Cuidar das companhias, que é muito mais complexa, porque a sociedade consome, constrange. Tem momentos que você não quer, mas você tem que estar ali. E para o médium, muitas vezes, é um sufoco. Tem determinadas mediunidades que o indivíduo está nesse processo que ele não pode ir em determinados ambientes. Que ele vai e fica. Médios em educação mediúnica, e tem alguns que não podem, por exemplo, ir no hospital psiquiátrico.
Não dão conta. Outros, o Divaldo narrava que ele não podia ir em hospital de Hanseníase. Colônia Santa Isabel, ele foi lá na década de 60 com Honório, ele voltou em lágrimas. Estou falando do Divaldo Franco. Porque ele entrava em sintonia com um processo de vidas anteriores, que ele passou por aquilo. Como Ivone Pereira, que lá atrás trabalhava na psicofonia com médiuns, com espíritos suicidas, para ela era uma grande catarse. Era um processo doloroso, porque ela houvera sido suicida em algumas existências. E dar passividade, entrar em sintonia psíquica com uma entidade suicida, para ela era revivência. E isso acontece conosco. Então, na fascinação, o que é movimentado na nossa intimidade é magnetismo. O indivíduo encontra com um coração, encontra com outro coração aqui. Todos dois estão cheios de compromisso. Cruza os olhares, fecha circuito, relembram o passado, costuma um vulcão entrar em erupção. Paixão desgovernada. Aí fica uma onda de fascinação. Muito comum nos nossos dias. Aí daqui a pouco, os corações estão chutando as responsabilidades para cima. E lá na frente vão cair. Porque saíram do núcleo de seus compromissos. Saíram do núcleo que eram sustentados por moral, ou pela própria presença da espiritualidade. Aí como abandonamos a responsabilidade, lá na frente nós vamos ficar entregues naquela mesma onda psíquica que nós nos envolvemos. Aí perde, daqui a pouco, cai em exaustão, vai para o chão. A fascinação, eu costumo dizer, a gente não enxerga um palmo na frente do nariz. O mundo inteiro está vendo o que é. E o indivíduo não percebe. Aí, quando é médium, daqui a pouco começa a se sentir o missionário. Gente, que desafio, médiuns. Eu estou falando para mim. Como dizia o Oswaldo, conosco. Espelho côncavo. Eu estou falando, está refletindo. Eu estou falando como médium. Eu estou abrindo meu coração para vocês como pai de família. Como alguém que teve juventude, que tem amigos, espíritas, não espíritas. É um sufoco. Hoje, na condição de lidar com outros médiuns, eu posso falar na mesma língua, porque eu passei por isso. Isso não é, estou vendendo imagem pessoal aqui não. Por favor, entendam um desabafo. Porque eu não posso ficar aqui falando de técnica apenas. Eu tenho que falar de vida. Eu tenho que falar o que é pungente. Aí o médium começa a receber espíritos só famosos. Receber Bezerro, receber o Zé Ninguém é Bezerro, é lógico. Porque dá notoriedade. Entenderam? Aí, se ele trabalha só, é um dos problemas do médium. E nós temos visto por aí muitos exemplos. Não existe um trabalho de equipe onde os assuntos são debatidos. Qual de nós não estamos isentos de cometer erros? Então uma mensagem antes de ser publicada, ela tem que passar por um crivo. Aí a gente vai ver o porquê tantos livros que graças a Deus não tem promoção, nem nas prateleiras aqui, que são capas maravilhosas e de péssimo gosto. Uma linguagem chula, erros de português.